Bem, gente, boa tarde a todos. Hoje a gente tem uma palestra de uma pessoa muito querida que esteve conosco aqui numa parceria muito importante, que foi uma parceria entre o nosso programa de pós-graduação em Ciência da Informação com a Universidade Federal do Ceará. E quem estava à frente desse convênio de parceria que nós montamos, o DINTER, era a professora Silvana Vidotti, aqui do nosso programa, e na Universidade Federal do Ceará, a gente contou com a professora Virgínia Bentes Pinto, que está conosco hoje, com a professora Lídia Eugênia Cavalcante, né? Então, foi uma parceria muito, muito bacana. Nós tivemos vários professores da Universidade Federal do Ceará que participaram desse DINTER, são professores lá, e eu nunca me esqueço dessa parceria, porque foi uma parceria muito frutífera, foi uma parceria muito boa em todos os sentidos, né? Então, eu quero aqui, Virgínia, só agradecer a possibilidade, em nome do programa, da gente ter vivenciado aquele momento tão, tão bonito que foi o DINTER, né, entre a Unesp e a UFC, viu? Então, pessoal, hoje nós estamos aqui com a Virgínia. A Virgínia vai nos brindar com a palestra Uso de Sintagmas para Representação Indexical de Informação Registrada em Prontuário do Paciente. A professora Virgínia, ela é professora titular na Universidade Federal do Ceará. Ela é vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, lá da UFC. Ela fez estágio pós-doutoral no Instituto de Linguística Aplicada na Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona. Ela também fez um estágio pós-doutoral em Direito e Genoma na Cátedra Interuniversitária de Direito e Genoma Humano, lá da Universidade de Deusto, do País Basco. Ela tem pós-doutorado em Filosofia, Tratamento Cognitivo da Informação. Esse pós-doutorado foi feito na Université do Quebec, a Montreal, no Canadá. Tem doutorado em Ciência da Informação também, na França, na Université Stendion-Grenoble 3, né? Ela fez mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG, e tem o curso de bacharel em biblioteconomia também lá na UFC, né? Onde ela atua atualmente. Ela é colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba. Ela é pesquisadora por produtividade em pesquisa do CNPq e lidera o grupo de pesquisa Representação da Informação. É presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, lá na UFC, e também é membro da Comissão da Verdade da UFC, e do Comitê Gestor de Serviço Eletrônico da Informação da UFC. Virgínia, é um prazer ter você aqui conosco para falar desse tema tão importante, né? E que hoje, ainda mais com o momento que nós vivenciamos dessa pandemia, como é importante isso que você vai compartilhar conosco, né? Só temos a agradecer, viu, a sua disposição em vir aqui falar conosco. E passo a palavra a você, então, ok? Oi, professora Marta, muito obrigada pelo convite. Falar do DINTER é uma coisa muito emocionante para mim também, né? Foi uma luta muito grande, a gente teve esse projeto, é uma luta também da professora Silvana, de vocês aí, que colaboraram muitíssimo, né? Que acreditaram na proposta da gente, né? E deu tudo certo, né? Então, foi muito bom o que aconteceu. Então, gente, eu agradeço muito essa possibilidade de falar aqui, eu tenho que me policiar, né, porque vocês me conhecem, então tenho que estar atenta às minhas palavras, né, mas a gente vai tratar de um tema que nós consideramos de maior importância na questão, realmente, da chamada representação e organização da informação. Muitas colocações a gente vai pensar em fazer aqui, porque primeiro a gente tem que pensar, eu coloco a minha fala iniciando com essa paráfrase, né, da Esther Lark, porque eu acho muito importante, né, é hora de perguntar de um corpo bípede que respira com visão binocular, um cérebro de 1.400 centímetros cúbicos,
né, é uma forma biológica adequada. Ele não pode dar conta da quantidade, complexidade, qualidade de informação que acumulou. E eu fiquei pensando nesse bípede aí, e nesse ser humano chamado sujeito inteligente, né, diferente dos outros animais, né, como que nós não somos absolutamente nada diante, né, desse bichinho tão pirrototinho chamado coronavírus, né? Então, eu coloquei isso aqui para a gente pensar sobre isso aqui. Nós estamos num momento realmente de complexidade, complexidade em vários aspectos. Por quê? Primeiro, para entender que essa passagem do suporte analógico para o digital, particularmente, né, no contexto dos prontuários do paciente, ela trouxe muitas questões, e até agora ainda não foram resolvidas, porque tem muita dificuldade, né, primeiro, de um documento sígnico, simbólico, que é o prontuário, ou cuja informação era toda registrada, né, num suporte de durabilidade infinita até agora, né? A gente sabe que o papel tem uma durabilidade enorme. Né? Então, de repente, tem essa proposta de uma passagem, né, desse documento tão close, de tão particular, né, tão privado, tão secrético, né, e ele sai desse ambiente e ele passa para uma coisa muito mais aberta, né. Eu coloquei esse exemplo aqui, desse telefone celular, com essa carta Vitélia aqui, porque a primeira coisa, em 1995, quando eu cheguei na França, gente, eu fui tirar meu cartão, minha coisa de saúde, né, eu recebi um cartão que eu disse, por que eu tenho esse cartão aqui? Parece um cartão, né, um cartão para eu tirar dinheiro do banco. Até então, naquele momento, eu só conhecia esse cartão na minha vida, né, e esse cartão, realmente, um dia eu tive problema no avião, que eu estava viajando, e eu tive problema, e eu tive uma asma dentro do avião, então a moça perguntou, a senhora tem o seu cartão saúde? Eu digo, é um cartão, é o Vitélia. Eu digo, tenho. Gente, tinha tudo nesse meu cartão, e eu não sabia. Então, observe, aquele cartão tão light, sabe, tão livre, estava toda a minha vida de saúde, enquanto que no meu prontuário em papel, né, ele estava tão fechado, tão close, que ninguém sabia. Então, essa é uma passagem interessante para a gente pensar, né? E aí eu queria colocar essas questões aqui para a gente pensar. Qual é a compreensão que a gente tem sobre o prontuário de paciente? O que nós entendemos quando a gente fala de representação indexical? Por que eu insisto no indexical? Porque o indexical, ele vem da indexicalidade, na produção de sentidos, né? E por que o sintagma é tão importante para isso? Qual é o entendimento que nós temos sobre os sintagmas? E quais são os desafios que a gente pode enfrentar, que a gente pode não, que a gente está enfrentando, que a gente vai continuar enfrentando, principalmente na questão do prontuário, né, nas unidades de documentação sanitária, sejam elas SAMI ou não, tá? Ok? Então, eu vou tentar pontuar essas questões para depois a gente, então, discutir com maior participação de vocês. Está tudo bem aí, pessoal? Professora Virgínia. Tudo bem. Seus slides não estão mudando. Aqui nos meus estão mudando, tudinho. Como é que eu faço aí para mudar, hein? Socorro, meu povo. Silvana Vidocchi. Não está passando, não? Oi? Não passou. Talvez você faça o seguinte, Virgínia. Para o compartilhamento, inicie o compartilhamento de novo. Tá. Tá bom? Tá. Ok. Vou tentar aqui. Parar a apresentação e reiniciar, não é isso? Isso. Pronto. Às vezes foi alguma... Pronto. Vamos tentar aqui. Eu vou já até aula particular. Deu certo? Deve estar chegando para a gente agora. Você Vamos compartilhou ver. Novamente? Compartilhei de novo. Então, deve estar chegando. Ainda não chegou. Eita. Vou tentar de novo. Oi. Tá vendo como é diferente? Pronto. Chegou? Não.
Ah, tá vindo, tá Chegou? vindo. Sim, tá chegando, chegou. Tenta mudar o slide para a gente ver se ele altera. Passou? Não, Não? não. Professora Virgínia, tente pôr os slides em Oi, tela cheia. É, perdão? coloca Perdão? os slides no formato de apresentação. Tem aquele Tá. íconezinho ali embaixo, Aham, dá uma tá. clicada ali para ele ir para a tela cheia. Peraí só um pouquinho. Peraí só um pouquinho. Isso. Deu? Espera aí, vamos ver Deu se... certo? Espera aí que, por enquanto... Não veio tela cheia para gente. Faz Glória a assim, Deus, né? clica, faz assim, na tua tela do PowerPoint, você tem os slides do lado esquerdo, 1, 2, 3, né? Clica no É. 2 para ver se vem. Ah, então você vai ter que... Agora está mudando, mudou. Tá. Pronto? Professora, Oi, tá indo? provavelmente está Oi. compartilhada a janela ao invés do monitor inteiro. Então, a apresentação não está compartilhando por isso. Só fechar, parar de compartilhar e compartilhar. Deixa eu ver o nome que aparece certinho aqui. É tela cheia, Tela né? inteira. Tela Isso, inteira. isso. É, mas é isso que eu Para coloquei. É, mas eu acho que é isso que ela pôs, Kessia. É. Então, Nada. Virgínia, Uhum. faz Diga. faz o seguinte, vai na sequência dos teus slides, quando Sim. você for mudar, clica na tua esquerda, no 1, no 2, no 3, que ele vai mudando. E a gente vê, mesmo sem ser em tela cheia. Tá. Tá dando certo aí? Você clicou na... Ah, você parou de compartilhar Peraí. agora. Não, é porque eu tinha muita janela aberta. Ah, tá. Pronto. Normal, isso aí é normal, né? É muita janela aberta, não tem jeito. E eu só quero abrir uma janela, que é da minha cabeça. Tranquilo. Nada? Não veio. Eu vou passar. Agora veio, Alguém podia se oferecer. Veio sim, Veio? Pronto. veio. Eu Então, posso deixar do jeito que está. nós estamos vendo o slide 5. Quer dizer, você já está à frente. Se você clicar lá no 2, que eu acho que é onde você estava... Não, eu estou no 5 mesmo. Você está no 5 mesmo? Ah, então tá bom. Nós estamos vendo o slide 5. Pronto. Tá dando Tá bom. certo aí? Tudo certo, pode continuar. Oi? Pronto. Então, vamos lá. Para a gente entender o que é o prontuário, gente, tem na resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a 1638, ele define o prontuário como documento único. Né? Olha aí a coisa, documento único. Ele é constituído por um conjunto de informações. Essas informações, elas dizem respeito a quê? Aos sinais, às imagens, na realidade, a tudo que acontece, né, com um paciente quando ele entra numa unidade de saúde e a assistência que é prestada a ele. E aí, olha aí o que tem bacana nesse conceito aí. Ele é de caráter legal, sigiloso e científico. Ora, ele é de caráter legal, sigiloso e científico, mas ele possibilita a comunicação entre os membros da equipe multiprofissional, né, e a continuidade da assistência ao indivíduo. Quando se fala de documento legal, sigiloso e científico, vocês observem aí um ordenamento jurídico. Isso aqui é fichinha, gente, é só um pouquinho. Tem muito mais leis, decretos e coisas relacionadas ao ordenamento jurídico que estão relacionadas ao prontuário do paciente. Então, você observa, tem um monte de resoluções e a gente tem que pensar na resolução maior, na nossa maior resolução, que é a Constituição, e na maior resolução mundial, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todos os prontuários do Brasil, fora do Brasil, da comunidade do Vai Quem Quer, da onde for, eles estão protegidos por toda essa documentação jurídica, tá certo? Deu massa aí? Ok? Tá tudo bem, Virgínia.
E aí, eu fiz aqui um mapa, tentei fazer aqui esse mapa conceitual, mas eu sou um zero à esquerda nessas coisas, mas eu tentei fazer, a Liliana me ajudou, né? O meu ex-bolsista Flávio me ajudou, então saiu mais ou menos assim, né? Para mim, Virginia Benz, o que é que eu entendo? Além daquele documento, daquele conceito, documento único, do Conselho Federal de Medicina, eu entendo que, me desculpem para espanhol, gente, porque eu peguei lá do artigo, tá? Virgínia, Então, Virgínia, deixa eu te interromper, Oi. desculpa. Você passou para o 6º slide? Passei. Nossa, ele não aparece aqui, nós estamos vendo o 5 ainda. Nada? Você clicou no 6 do lado esquerdo aí da sua tela? Cliquei, amiga. É? Ai. Eu cliquei. Ele não veio. Eu acho melhor... Agora sim, pronto. Então, pronto. Então, o que acontece? Eu entendo que esse prontuário, ele é realmente um dossiê. Por que eu entendo que ele é um dossiê? Porque um dossiê, ele contém uma série, né, de outros documentos. E no prontuário, todos esses documentos, gente, eles são DEFU, eles são formulários estruturados, né? E eles são constituídos de textos verbais e de textos não verbais, que, para mim, eles evidenciam o estado de saúde de uma pessoa enferma e todas as ações de cuidados a ela dispensadas, né? É claro que ele é um documento singular, no contexto, né, dos cuidados da saúde. Isso? O que acontece? Quando eu digo que ele é um conjunto, ele é um dossiê, então eu tenho uma relação de formulários, que vocês estão vendo aí. Então, eu coloquei alguns só. No nosso Hospital das Clínicas, aqui, nós temos 23 formulários. Aqui eu coloquei alguns, né? Então, a gente tem o registro do paciente, a ficha de evolução do ambulatório, os laudos, a folha de pedido de parecer, a evolução do SUAP, que é toda a parte de evolução do paciente, né? É o registro de anamnese, os exames complementares, as assistências de enfermagem, as folhas de admissão e apoio social, que é do serviço social, o registro de operação, o registro de gastos cirúrgicos e o registro de quê? De recuperação de quê? Do que aconteceu com a pós-atenção desses prontuários. E também o grande documento que para nós, que a gente trabalhou nele, que são os resumos e os informes de altas. Dentro dos resumos e dos informes de altas, tem, de novo, outros formulários em DEFU que precisam de ser preenchidos. Então, a gente tem a evolução e as complicações, o resumo da história clínica e exames físicos, as condições de alta, os diagnósticos definitivos, as orientações médicas de alta do paciente, a terapêutica e o resultado dos principais exames complementares. Vocês estão vendo que pode acontecer num prontuário grande ter vários desses outros formulários que são obrigados também a ter no resumo de alta, tá certo? Beleza? Tudo ok? Marta? Tudo ok. Oi? Sim. Tá. E aí, gente, eu saio daí, por quê? Porque essas coisas aqui, ó, como é uma quantidade, do ponto de vista da arquivística, os meus colegas, eles me questionam, eu não sou arquivista. Porém, esse dossiê, ele tem outra característica, porque tem documentos dentro dele, que é aquele documento que ele é fundamental, por exemplo, para a continuidade de um tratamento. Então, ele precisa dizer esse documento, tá? E aí eu venho, então, trazer a nossa discussão sobre a representação indexical. O que nós entendemos por essa representação, né? É claro que essa representação, gente, para a nossa área de biblioteconomia e ciência da informação, ela é a mesma coisa que uma indexação, né? Ou seja, ela é um esquema complexo, né? Por que ele é complexo? Porque você vai ter que ter essa preocupação de observar o que tem registrado no documento. E a partir daí você vai atribuir o quê? Etiquetas, pistas, tags, o nome que você queira dizer, né? Para que a pessoa possa se deslocar dentro, acessar esse documento e recuperar essa informação. Significa, em outras palavras, que se eu não tiver um olhar acurado, né, eu vou ter dificuldade. Vocês imaginam isso num prontuário de paciente? Então, no prontuário também eu posso pensar que essa representação ela vai me permitir eu me deslocar, né? Aonde? No próprio documento, quando eu quero olhar, por exemplo, somente a evolução. Eu não preciso ficar procurando em todo o prontuário.
Eu vou lá onde tem evolução e eu vou procurar aquilo que realmente me interessa, tá certo? Beleza? E aí, então, a gente vem passar, né? Ops, pronto. Tá vendo o slide aí? Estamos. Pronto. Então, nessa proposta inicial de representação indexal, ela foi pensada muito em cima dos unitermos, ou do que a gente chama unidades, né, unidades léxicas de menos quantidade de palavras, de 2 ou 3 ou mais palavras. Por exemplo, a gente tem aí no prontuário, por exemplo, a gente tem hepatite, ó, é uma única palavra. Hepatite aguda C, opa, mudou. Você teve uma predicação aí, para qualificar qual era essa hepatite. Hepatite aguda E, a mesma coisa. Eu não sei o que é nada disso, viu, gente? Se tiver algum médico aí, eu não sei nada disso. Né? Eu sei na hora que eu estou pesquisando, que eu vou investigar, vou lá na CID-10 e olho, né? Só que tem deu uma mudança de paradigma. Por quê? Porque essas unidades mínimas, unitermos, ou essas unidades de até 3 palavras, né? Essas unidades léxicas, elas são muito reducionistas para responder coisas grandes que estão, por exemplo, no prontuário do paciente. E aí a gente vê esse exemplo que tem aí, eu não sei se vocês estão vendo, hepatite viral crônica B com agenda delta, ou com agente delta. Olha, para a área de saúde, não adianta só eu colocar hepatite viral. Não adianta eu colocar hepatite viral crônica B. Por quê? Porque essa hepatite ela é particular. Né, é hepatite viral crônica B com agente, né, delta. Hepatite viral crônica não especificada. Isso, gente, tudo tem lá na grande, né, vamos dizer assim, no grande tesaurus, que realmente é uma classificação, um vocabulário controlado, que é a CID-10. É claro que nos nossos tesauros, provavelmente vai ter muito pouco, vão ter muito pouco esses termos. Por quê? Porque ele passa da simplicidade para a complexidade. Então, ele vem ao encontro da proposta de Edgar Morin, no seu, né, o pensamento complexo, quando ele diz, né, que para entender o paradigma da complexidade, precisamos primeiro saber que existe um paradigma da simplicidade. Perfeito, é isso mesmo. Nós tínhamos um paradigma da simplicidade, agora nós temos um paradigma da complexidade. Se a gente for pensar num episódio na pandemia, eu estava conversando com uma colega que é linguista, ela me dizendo, Virginia, tu sabe quantas atribuições tem para a Covid? Eu digo, só sei 2. Né? Quer dizer, o vírus é a doença. Ela disse, não, tem muito mais. Então, eu preciso, só a Covid não me diz praticamente do ponto de vista linguístico e da saúde, né? É claro que do ponto de vista simbólico isso diz muito para nós, aliás, diz a desgraça, né? Mas a gente tem que pensar que ele tem outras conotações. Então, imagina, eu fico só pensando a riqueza desses prontuários de paciente, realmente, de Covid. Para mim, é um negócio espetacular, tá? Então, a gente vai para cá para continuar a nossa discussão. E aí, a gente vem, então, tentar entender o que foi proposto enquanto sintagmas. Gente, o sintagma, ele é uma proposta do grande filósofo e linguista, né, Ferdinando de Saussure. Quer dizer, quando Saussure ele dava aula na Universidade de Genebra, na Suíça, em 1900 e pouco, como a gente coloca aí no slide, ele começou a discutir essas questões. Por que ele começou a discutir essas questões? Porque ele vinha percebendo que as unidades léxicas elas se referem à individualização das coisas e dos objetos do mundo. Então, ele chamou isso de sintagmas. E dentro do discurso, as palavras elas estabelecem as combinações. Retiradas do discurso, o que é que acontece? Elas vão virar apenas propriedades, ou atributos, e não propriedades, tá? Então, o que é que ele diz assim? Que uma palavra colocada antes e depois, elas têm o quê? Elas se apoiam, por quê? Porque elas vão seguir uma extensão. E nessa extensão, tem 2 unidades consecutivas. Então, quando eu separo essas palavras, elas perdem o sentido, né? Então, quando ele coloca que o signo linguístico não é uma coisa de uma palavra, né? Ele une uma imagem acústica
não é isso? Ao conceito. E isso é interessante por quê? Porque vem para onde? Para a nossa cognição. Representação está diretamente relacionado com o quê? Com as sensações. Com as sensações que vão possibilitar o quê? As percepções. Para a gente poder, então, construir, né, aquilo que a gente está observando no mundo. Tá? Então, essa aqui é só para a gente não falar só no ciclo. E aí eu trouxe para a gente aqui. Achille, né, ele coloca que na língua portuguesa existem 5 tipos de sintagmas. Outros autores colocam mais, mas eu gosto muito da proposta dele e a gente trabalhou com ele nos artigos que a gente vem pensando. Então, o primeiro sintagma é o sintagma nominal. Ou seja, conforme o Kamoto, que foi estudante, né, orientando do professor Leguerne, que foi nosso professor lá na universidade, na França, né, então ele diz que é a menor unidade portadora de informação. Se você pensar na realidade em termos de conceitos, né? Então, quando eu tenho asma, pronto. Né? Pode até eu nem sei mais ou menos o que é, mas não sei muito bem o que é, virginiamente, né? Mieloma, o que é isso? Né? Sintagma adjetival. Ele traz o quê? Ele traz um adjetivo para nuclear o quê? O modificador do nome. Ou seja, em outras palavras, ele vem dar uma predicação. Ele vem nominar, ele vem dizer, né, aquilo que a gente aprendeu lá no colégio, né, o predicado, né, uma predicação, uma qualidade. Bom estado geral. Bom estado geral, para nós, pode não significar nada, mas dentro de um hospital, é de uma importância vital. É de uma importância vital. Né? Aí vem o sintagma verbal. Ele possui o quê? Ele possui um verbo, uma locução verbal como núcleo da oração. Aí você vai dizer, Virginia Best, tu é da linguística? Não, só não, eu olho outra coisa, né? Tá certo? Então, por exemplo, persiste os acometimentos articulares da patologia. Isso, dentro de uma evolução de um prontuário, é fundamental. É fundamental porque ele está indicando a condição daquele paciente, não é isso? Sintagmas adverbiais, tem um advérbio, né, como núcleo, né, desse elemento que ele quer qualificar. Por exemplo, extremamente agitado. Ora, extremamente agitado, eu não posso dizer só agitado. Agitado é uma coisa muito pequena, pertinho do extremamente agitado, entendeu? Então, quer dizer, ele dá uma qualidade maior, ele especifica com muito mais, ele dá propriedade, né? Isso ele está ali para estruturar muito bem. E o sintagma preposicional, que traz uma preposição, uma locução prepositiva, né, para compor esse núcleo. Por exemplo, lesão do manguito rotador à direita. Isso a gente fica olhando, acha tão estranho, tão esquisito, na área de saúde, é fundamental. Aí você vai me perguntar o que é manguito, eu sei lá o que é, não sei não. Mas eu quero dizer que isso é importante para recuperar. E aí eu fiz aqui também outros exemplos muito mais complexos, por exemplo, dor. Uma dor, gente, ela não diz nada se você não predicar. Então, por isso que é necessário você dizer. Quando a gente vai numa consulta, por exemplo, né, você tem uma dor aonde? Dor aqui. Como é essa dor? Esse médico é muito chato, está me perguntando, não sei dizer não. É empontada, despontada, não sei o quê, você vai, né? Então, quer dizer, dor na coluna, dor na tripa gaiteira, dor na cabeça, dor de cabeça empontadas, puxando para a esquerda, dor na perna esquerda. Para nós, dor de cabeça empontadas, puxando para a esquerda, não é nada. Para um neuro, ela é fundamental. Para uma pessoa da cardio, ela pode ser fundamental. Por quê? Porque esse negócio de pontada, puxando para a esquerda, ele diz alguma coisa. Para nós, ele não diz nada, tá certo? E aí eu pego outro exemplo da pressão. Quer dizer, o que é que acontece? Se eu for falar dor na coluna, eu posso estar me referindo a que área da saúde? Dor na tripa gaiteira, que é o volvo. E qual é a área que eu estou me referindo? Puxando, dor de cabeça, empontadas, puxando para a esquerda. Qual é a área que eu estou trabalhando? A mesma coisa eu tenho a pressão. Por exemplo, pressão do olho ou pressão ocular. Não adianta eu botar só pressão, né? A oftalmologia, ela vai dizer pressão do olho ou pressão ocular. Ela vai qualificar. Ela vai dar o quê? Ela vai especificar. Né?
Pressão arterial, né? A cardiologia vai explicar muito bem isso. Né? Na psiquiatria, na psicologia, pressão psicológica, ou pressão social também. Nós estamos agora em duas pressões, por exemplo, nessa sociedade que nós estamos. Nós estamos com a pressão psicológica e nós estamos com a pressão quê? Social, né? Porque a gente tem que trabalhar no meio eletrônico, etc. e tal, não é isso? Então, quer dizer, na área da saúde, gente, essas predicações sintagmáticas, elas fazem a enorme diferença. A enorme diferença. É tão interessante isso, que uma vez, eu vou colocar um exemplo bem simples aqui, eu estava orientando uma monografia, e ela fazia essa monografia no IML, e dentro do prontuário tinha essa expressão, né, morreu com a pedra na mão. Né? Eu disse, meu Deus do céu, na mesma hora eu pensei que a pessoa tinha morrido com uma pedra de crack na mão. Na realidade, ele foi assaltado. Ele pegou uma pedra de cimento para jogar no assaltante, só que o assaltante meteu o tiro nele. Então, observe, quer dizer, essa expressão, ela deixa dúvida, né, tá? Vamos para frente. E aí a gente vem pensando, né? Então, pensar a representação indexal em contexto da codificação de prontuário do paciente se assemelha também, é isso, à pragmática. Por quê? Porque quando você está fazendo codificação de prontuário de paciente, eu não sei se a Camila Regina está aí, a dissertação dela trabalhou isso, né? Você codifica pelo resumo de alta, né? Pelo resumo de alta, é o diagnóstico principal que você vai qualificar, né? Que você vai codificar. Porém, você está fazendo uma indexação, porque você precisa de ler e atribuir os códigos, não é isso? Então, o que acontece? Existe uma semelhança enorme, e a gente precisa de entender que a gente pode fazer uma representação indexal de todos os papéis que vão constituir o prontuário, e também, no caso da saúde, você é obrigado a codificar, né, na questão de quê? Dos resumos de alta, tá certo? Então, ao mesmo tempo, você pode codificar o dossiê inteiro, por exemplo. A arquivologia está trabalhando muito bem isso agora, inclusive, eu acho que a Mônica está presente aí, ela está propondo um modelo de indexação que antes não era muito bem pensado, agora começou a se pensar nessa possibilidade, que é maior, né? E também, no referente à codificação, é recomendado que seja feita a partir da estrutura denominada resumo de alta, como eu acabei de falar aqui, tá certo? Dentro dessa estrutura, gente, o Brasil já tem um documento, né, uma normativa do SUS, que é o que eles chamam de CMD, que é Conjunto Mínimo de Dados de Atenção à Saúde. O mundo tem várias, né, por exemplo, a Espanha, que eu tenho muita relação com o pessoal de lá, eles têm uma normativa só sobre isso. Por quê? Porque você precisa de codificar cada elemento desse quando você está indexando um prontuário, tá certo? Ok. Passar para a próxima. Tudo ok aí, gente? Tudo ok, Virginia. Oi? Pronto. E aí a gente vai, eu coloquei aqui duas para a gente entender, né, o que é codificação, de acordo com a OMS, né, atribuição de categorias numéricas ou alfanuméricas a cada um dos diferentes entidades nosológicas e procedimentos diagnósticos e terapêuticos na prática médica, segundo critérios previamente estabelecidos para a sua classificação. Que é o quê? Aqueles códigos que eu acabei de falar, agorinha, CMD, então você segue aqueles códigos, né? Então, o que acontece com isso? É claro que vem possibilitar o quê? Uma melhor gestão de informação e do conhecimento no âmbito do SAME, do Serviço de Arquivo Médico Estatístico, ou outras unidades. Tem unidades, por exemplo, que não chama SAME, coloca outro nome, né? Coloca arquivo, coloca outro nome, tá? Então, assim. E aí a gente vem falar um pouquinho aqui, né, do que é o resumo de alta. Então, de acordo com a resolução 1638, inciso 2, né, do Conselho Federal de Medicina, a evolução é um documento que deve ser anotada data e hora, discriminação de todos os procedimentos aos quais, né, uma pessoa foi submetida, né, durante o período que ele ficou interno numa organização de saúde, né. Ah, e no meio eletrônico também? Também, tudo que é do meio analógico é do meio eletrônico, tá certo? E aí, também, né, o Ministério da Saúde, ele também coloca, né, como um resumo de alta, conjunto dos principais registros realizados durante a permanência do paciente em um atendimento, com evolução clínica, procedimentos assistenciais, intervenções e etc. Todas as ações que foram feitas, né,
dentro de, né, no atendimento de uma pessoa, estão colocadas no resumo de alta. Então, gente, como exemplo, eu vou colocar aqui para vocês 2 exemplos, né, de um trabalho que a gente fez com o professor Henri, que a gente publicou numa revista aí, e aí eu trouxe para vocês aqui alguns prontuários. Por exemplo, nome de doença, sintomas e sinais. Vocês observam, por exemplo, anemia hemolítica, é bem pequenininho, mas quando você diz atrofia tubular ou multifocal, é grande, não é isso? Sintomas, você tem vários sintomas, dificuldade para realizar movimento da articulação. Então, não adianta eu colocar só isso, dificuldade de realizar movimentos, né? Tudo isso aqui, gente, são sintagmas, tá? E os sinais estão aqui do lado também. A gente tem um maiorzinho, né? Abdômen distendido por ascite. Virginia, o que é? Sei não sei o que é não, viu, gente, tá? Então, isso aqui é um exemplo que a gente tem para colocar para vocês. E aí, a gente colocou aqui os sintagmas. Gente, não deu tempo de eu fazer, mas eu não sei se dá para vocês enxergarem aí, né? Dá para ver alguma coisa, Marta? Tá pequenininho, mas se você comentar, a gente vai conseguir. Pronto. Então, o que foi que a gente viu nos discursos registrados nas evoluções de prontuário, tá certo? A gente viu que nas evoluções, como também nos resumos de alta, a gente tem doenças, sintomas e sinais, e nos sintagmas, por exemplo, nós temos sintagmas nominais, né? Escabiose, certo? Hemiplegia, hidrocefalia, pielonefrite. Sintagma verbal não tem nenhuma doença com nome de verbo, entendeu? Mas ela, né, está entendendo? Ela não tem, né? Sintagmas adjetivais para doenças, né? Artrite psoriática, atrofia tubular, né? Esclerose glomerular global e etc. Insuficiência renal crônica. Então, você tem vários nomes aqui, muitos nomes, né? Sintagmas adjetivais para as doenças, né? Hérnia inguinoescrotal à direita. Observe, não é à esquerda, é à direita, tá? E o sintagma preposicional, hérnia inguinoescrotal à direita, encerrada, tá vendo aqui, tá? E aí tem síndrome de Hatch-Cheney, isso tudo para as doenças, tá? Os sintomas, a mesma coisa. Então, a gente identificou sintagmas nominais, cefaleia, febre, insônia. Sintagmas verbais, melhora da dor abdominal. Sintagmas adjetivais, dor, abdução dos membros superiores. Sintagmas adverbiais, baixa diurese, bastante dor em ombro direito, né? Cãibras na panturrilha, principalmente à noite. Deve ter alguma explicação, a saúde sabe, eu não sei, né? Sintagmas preposicionais, aumento de sensibilidade do couro cabeludo, calor na região lateral do ombro direito, e assim sucessivamente. Fisgadas em lesões, fisgada a gente só enxerga para outra coisa, não é isso? Sinais, acordado, né? Tem calafrios, hiposmia, parestesia, sintagmas verbais, apetite preservado. Eu adoro essa expressão, apetite preservado, né? Eu queria ter apetite não preservado, para não engordar muito agora com a pandemia, né? Sintagmas adjetivais, abdômen distendido por ascite, não é isso? Vou ler outra aqui de baixo. Episódio de incontinência urinária. Sintagmas adverbiais, né? Curva pressúrica normotenso. Tá vendo aqui? Discreto edema molecular bilateral. É uma expressão muito linda, né? Discreto edema molecular bilateral. Né? Sintagmas preposicionais, calor em joelhos. Né? Endemia leve em M, M, I e face. Os meninos que são verbocistas de PIB, que eles estão sabendo bem direitinho essas coisas, mais do que eu. E aí, gente, passando aqui para o resumo de alta, observe aqui. O resumo de alta, ele contém todos esses bichinhos coloridinhos, essas bolinhas coloridinhas aqui, gente, são os papelinhos que estão junto com o resumo de alta, né? Certo? Então, você tem resumo do prontuário e exames físicos. Está aqui uma ruma de sintagmas. Não deu tempo de eu dizer quais são verbais, adverbiais, adjetivais, etc. Mas só para dizer para vocês que isso aqui é uma riqueza,
né? E que a gente não pode, né, a gente não pode deixar de olhar isso. Se a gente olhar, apresentou quadro de dor no hipocêntrico, ó, tá vendo aqui? É enorme. Né? Aí você vem para o outro lado, ó, terapêutica. O que foi que o médico indicou para esse sujeito? Peraí, deixa eu botar aqui, ó. Pronto, tá vendo aqui, ó? Hemodiálise. Ó, repouso no leito, vá se deitar. Você tá muito danado, danadinho, né? E assim, diagnóstico, qual é o diagnóstico definitivo? Tá vendo aqui? Esses são os diagnósticos, viu, gente? Que a gente vai, quando a gente trabalha com a codificação, com a indexação, visando a codificação, você tem que olhar para isso aqui, que são os diagnósticos definitivos, né? Mielograma, né? Nefrite bilateral, né? Ó, nefrite bilateral é um sintagma nominal, nefrite bilateral, tá? E assim sucessivamente, tá? E aí você tem aqui qual é a orientação médica, encaminhado ao ambulatório para acompanhamento. Não adianta só botar aqui encaminhado ao laboratório. Por quê? Porque ele pode fazer N coisa no laboratório. E aqui você tem resultado dos exames. Create, ó, create é creatinina, viu, gente, tá? Gaso arterial, não sei o quê, que é cheio de sigla, tá? E aí você tem as evoluções e complicações. Lá no relatório, no resumo de alta, vocês observem, isso aqui, evoluções, tem lá na parte do prontuário chamada evolução, mas aqui também tem. Né? Paciente evolui bem, sem complicações, ó, sintagma nominal, tá vendo aqui? Né? Mas paciente evolui, sintagma verbal, tá vendo aqui? Né? E aí vocês têm cada um desses, ó, foi submetido à pulsoterapia, aqui embaixo, foi submetido à pulsoterapia. Né? Ó, submetido é o quê? É o verbal. A pulsoterapia é o negocinho que vai passar. Então, gente, como reflexões, né, para ideias, para a gente refletir, primeiro, a gente tem que pensar que a representação indexal do prontuário do paciente, no ambiente do SAMI, ou em qualquer unidade de documentação sanitária, ela precisa ser entendida cada vez mais como uma perspectiva, primeiro, complexa, segundo, multidisciplinar. Por quê? Porque eu vou precisar de negociar, de dialogar. Nossa área de ciência da informação, enquanto área grande, e as sub-áreas pequenas, vão ter que negociar com quem? Com a filosofia da linguagem, porque ela vai dar suporte para a gente. Com a terminologia, porque ela vem constituir a questão da linguagem de especialidade. E com a linguística, por quê? Porque ela vem pensar no léxico, todo termo faz parte do léxico de uma comunidade. Se ele sair do léxico, ele vira termo, não é isso? Os relatórios, e aí tem vários trabalhos, o FREC, alguém conhece a nossa área, né? Ele já vem trabalhando com isso, né? Já propõe essa representação indexal com grupos de palavras de melhor representação, né? Ou seja, com sintagmas. O Haddad, já em 2002, né? Ele propunha um modelo de representação com sintagmas, né? Mostrando que os resultados na recuperação da informação é muito melhor, tá? A gente tem que pensar também que os sintagmas, como metadados, eles são de importância vital, como vocês podem ter observado, principalmente no resumo de alta, né, na questão das evoluções. Por quê? Porque as evoluções, elas vão te dar as condições, né, dos vários aspectos elementares que chama SWOP, né, que, ou seja, dados subjetivos, objetivos, né, o que foi pensado, o que foi feito e o que foi pensado, que é o planejamento, tá? Então, tudo isso aqui vem expressar o quê? Que existe, né, uma mudança de paradigma enorme na nossa área, que a gente precisa de avançar nesse contexto, que é realmente o uso do sintagma. E aí, eu acho que a gente também precisa olhar com maior cuidado, com um olhar mais acurado, né, sobre como, né, sobre o que é interessante, como evoluiu isso aqui para a gente, então, pensar em melhor recuperação de informação, com melhor valor agregado. Quando você está trabalhando, a gente não pode pensar que o prontuário, ele só serve, né, para registrar, né, as condições de saúde de uma pessoa. Ele é o documento básico de pesquisa, né, ele é o documento básico de pesquisa. Então, assim, é importante que a gente também olhe para essa perspectiva, né. E a gente também coloca aqui algumas ideias, né, quer dizer, a gente precisa de ter um olhar mais humilde, né, na pesquisa, na área de conhecimento, não nessa perspectiva de pieguice, não, mas é dizer, olha, vamos experimentar esse novo, vamos tentar fazer alguma coisa para ver se isso aqui vai dar mais caldo, né,
Então, assim, é importante, qual é o desafio para os nossos profissionais? É que a gente realmente avance, né, nessa proposta do diálogo e nessa proposta dialética que é exigida pela própria interdisciplinaridade da ciência, né? E pensar que o prontuário, gente, além de todos os aspectos legais, sigilo, né, segredo, etc., ele tem um papel enorme, porque a doença agora, aliás, talvez agora não, mas eu acho que a doença, particularmente agora, ela tem uma proposta econômica, ela vale muito, ela vale a vida e vale muito dinheiro, né? Então, gente, eu queria agradecer, né, por essa oportunidade, professora Marta, e o meu maior agradecimento é o dizer Cuecaturete, né, que é muito obrigada em Tupi-Guarani, né, e essa expressão aprendi lá na Ilha de São Miguel, né, onde eu nasci, e convivi também com muitos índios. Muito obrigada, tá certo? E eu estou aqui à disposição para o nosso bate-papo. Obrigada, Virgínia, pela apresentação. Se você quiser parar o compartilhamento agora dos seus slides, para a gente poder ver você. E eu vou abrir para perguntas, para comentários, né? Eu gostaria que as pessoas se inscrevessem no chat, que eu vou na sequência das inscrições, né? O Edilberto já se inscreveu, então eu vou passar a palavra para o Edilberto, para ele fazer a questão. E se você puder parar o compartilhamento, Virgínia, aí a gente já vai te ver melhor. Eu vou parar. É só parar o... Isso, maravilha. Edilberto, por favor. Eu estou vendo tanta gente bacana aqui que eu queria conversar com tudinho. Virgínia, abraço. Oi, Edilberto, que prazer. Diga, meu bem. Virgínia, eu queria que você explanasse um pouco sobre as dificuldades de automação dos prontuários médicos, tá? Eu que participei da dissertação da banca do Ricardo, vi algumas dificuldades e queria que você falasse dessa dificuldade na automação, na produção de ferramentas automáticas para indexação automática de prontuários médicos. Edilberto, é o seguinte, eu penso que já existe pelo menos uma proposta que a gente enxerga como se fosse uma linguagem, mas na realidade é um sistema, que é o ISNOMED. Não sei se você já teve acesso a ele, né? Então, o ISNOMED, ele te dá todas essas possibilidades, né? Se você tem um banco de dados dos prontuários, ele te dá a possibilidade de você recuperar, né, essa grande quantidade de informação. Esses dois softwares, eu posso te passar depois de um rapazinho da França, como é o nome dele, gente? Eu não sei onde foi que eu botei o texto dele, mas ele faz um negócio bem bacana. Tá aqui. Ele faz aqui, que é esse menino aqui, né? Ele desenvolveu um sistema para representação de conhecimento no sistema com ajuda de tomada de decisão medical. É um texto do Riot, do Bourg e do Lenoir. Esses meninos, eles fizeram esse documento na França. Então, o que eu penso, primeiro, para você pensar, porque como você tem já um prontuário eletrônico, a gente pode dizer assim, isso é muito fácil de resolver, né? A pessoa consulta lá e tarará e resolve. Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Porque existe eu não sei se a gente poderia dizer um arranhado, um big, né, de informações dentro de um prontuário. Então, eu não saberia te dizer se existe um único sistema. Eu sei que tem sistemas muito bons, como o sistema lá do Rio Grande do Sul, eles têm um sistema muito bom de prontuário eletrônico, e ele não é necessariamente pensado para indexação, né, para representação, mas eu acho que a partir daí a gente pode pensar nessa possibilidade, né. Eu estou vendo que a Verônica Nancy, aqui do Hospital Italiano de Buenos Aires, ela está participando, eles têm lá um sistema também, onde eles já têm essa possibilidade, né, então, assim, porque a gente tem realmente essa coisa de que está eletrônico, está tudo indexado, está tudo bom, né? Só que os sistemas, você conhece mais do que eu, os modelos de indexação,
automáticas ou semiautomáticas, eles foram e continuam sendo ainda baseados em ocorrência e com ocorrência de palavras, né, isso. E, então, ocorrência de uma única palavra. Então, no prontuário, ele é muito difícil, sabe, Edberto? Eu acho que a gente precisa de avançar. Mas não é só a gente aqui, viu? Não é só a gente, né? O meu colega, na época do doutorado, ele desenvolveu um sistema que era só para pressão. E eu ri na cara dele, porque eu achava que pressão só era uma coisa, né? Eu achava que era só pressão, negócio de colação. Gente, ele mapeou tanta coisa de pressão, e foi muito rico aquele trabalho. Então, eu penso que a gente precisa de refletir sobre isso, sabe, professor Edberto? Não saberia dizer, né, como, mas eu sei que a gente precisa, né? E o ensino médio, a gente escreveu um artigo em cima dele. Naquela época, a gente não tem prontuário eletrônico ainda aqui, a gente tem registro eletrônico, é diferente, né? A gente fez tudo manual para colocar no ensino médio, a gente fez as cadeias, e realmente ele propõe, ele tem essa possibilidade, né? Então, assim, não sei se você conhece, não sei se eu ajudei ou compliquei mais, né? Não, está ótimo. Obrigado, viu, Virginia? Mas forte depois abraço. eu posso te passar mais informações, viu? Tá Eu agora estou com uns livros bem legais aqui, inclusive, né? Gestão aqui, bem bacana, cadê? Esse livrinho aqui é muito bacana, que é Gestão da Documentação Sanitária, depois eu posso te passar, né? E tem vários outros, tem um modelo aqui do italiano de Buenos Aires, também é muito bom, tem um livrinho e etc. Tá bom? Tá ótimo. Obrigado, Virginia. Forte abraço. Muito bom de lhe ver, viu? Muito bom. Viu? Obrigada, Virginia, obrigada, Edberto. Nós temos a Natália Nascimento, que também gostaria de fazer uma pergunta para você, Virginia. Por favor, Natália. Olá, Virginia, boa tarde. Um prazer te ouvir, muito obrigada pela sua fala, parabéns pela sua fala e por todo o trabalho que você e sua equipe vem desenvolvendo aí a respeito dos documentos na área de saúde. Eu sou arquivista e eu presto consultoria aqui em Marília, em um hospital psiquiátrico. Bacana. E, inclusive, faço parte da comissão de prontuários. E você mencionou na sua fala, né, que é muito importante, claro, que as informações elas estejam bem descritas, bem estruturadas, né, nas evoluções ou na ficha de alta aí, para que a gente consiga representar e posteriormente recuperar essas informações. Mas aqui a gente percebe alguns problemas, né? A gente percebe que nas evoluções os profissionais eles escrevem errado, eles abreviam o que não é para abreviar, não escrevem a evolução de uma maneira completa, então existem muitas informações que não estão representadas nessas evoluções, o que vai complicar lá na nossa representação e na nossa recuperação. E isso é uma coisa que a gente vem discutindo a cada reunião dessa comissão, né? A gente não consegue encontrar uma maneira de fazer com que esses profissionais preencham com efetividade esses prontuários, essas informações, que vão embasar depois a nossa representação, né? Você mencionou sobre vários elementos de complexidade para isso. Então, imagina só, se já é complexo representar, imagina só quando você não consegue nem entender o que está descrito lá na evolução. Então, eu queria saber se você e o seu grupo aí que vem pesquisando já nessa linha, se vocês encontraram em algum momento esse tipo de problema e se vocês têm alguma sugestão de como nós podemos superá-los. É isso, Virginia, muito obrigada. Natália, muito obrigada pela sua fala. Na realidade, todos nós encontramos dificuldades quando a gente vai trabalhar com prontuário, na leitura desses prontuários, né? Naquele artigo que a gente publicou, que eu botei a referência, a gente coloca os exemplos muito engraçados, né? De coisas que estão escritas no prontuário que não devem estar escritas no prontuário. Isso é uma questão cultural. Então, enquanto a gente estiver no meio analógico, a gente vai continuar mais ou menos com essa cultura. Por quê? Porque a gente não tem... o Conselho Federal de Medicina, ele diz que não é para fazer isso, né? Inclusive, os profissionais da saúde, eu vejo muitos recursos, né,
com relação a isso, né? Eu mesma, um dia desse, eu fui comprar um medicamento, o nome do remédio era Visic, para os olhos. Quando eu cheguei lá, a moça da farmácia entendeu que era Visic, era para não sei o quê. E aí eu compro o cão do medicamento, né, chego no carro, louca para botar no olho, e botei. Gente, quando eu botei no olho, queimou meu olho. Eu estava encostada na farmácia, eu voltei na farmácia, a moça ficou desesperada, a farmacêutica me deu assim, a maior atenção, foram limpar meu olho, tá. Então, essa questão, gente, é uma questão crucial, que ainda perdura, mas ela ainda perdura porque nós ainda estamos no modelo analógico de prontuário. Né? Os hospitais que já têm o modelo eletrônico, eles não enfrentam mais essa dificuldade. Então, o que eu penso, Natália, eu participo também aqui no Hospital das Clínicas com o pessoal, né, com essas discussões, né? Então, assim, o que eu penso é que nós precisamos ter um diálogo muito mais de sensibilização, né, e de sensibilização, inclusive, falando do ponto de vista legal, né? E o que eu acho que a gente não deve, pode, mas não deve, é realmente ir para o confronto, porque a gente não vai conseguir absolutamente, né, tentar estruturar. Então, o que eu penso é que a gente precisa realmente de um diálogo, e a comissão de prontuário, ela tem esse papel. Só que você, por exemplo, você está com esse grupo, certamente você está pegando prontuários de passado, porque um prontuário, ele permanece até 20 anos, né, ele não pode ser tirado. Né? Pela legislação, ele só pode ser tirado depois de 20 anos da última visita, né. Então, de repente, o pessoal tem 18 anos ou 19 anos, né, e 200 dias que não vem no hospital, mas ele teve, sei lá, um acidente e teve um problema seríssimo, ele vai para aquele hospital onde ele, por exemplo, tem esse prontuário, ele é complexo isso, né, porque você não pode realmente se desfazer desse prontuário, né. Então, assim, e tem outro agravante que nós temos, por exemplo, são os prontuários de criança, né, das crianças, de casa de criança, e os prontuários de casa de idosos, que eles têm outra legislação, e ela não encontra com a legislação do Conselho Federal, e é para ela se encontrar, né. Então, assim, eu acho que uma coisa legal é realmente essa comissão, e a comissão ter esse diálogo e cada vez mais ir trabalhando em cima disso, né, que eu acho que é legal isso aí, não sei se eu te ajudei. Né. Perfeito, Virgínia, obrigada. Uhum. Obrigada, Virgínia, obrigada, Natália. Vou passar agora para a Sara. Ela fez uma questão aqui no chat, não sei se ela quer que eu fale ou se ela quer que perguntar. Uhum. Sara? O seguinte aqui. Pode falar, professora. Tá, joia. A pergunta dela deixa eu só subir de volta que eu perdi aqui. A Sara, ela comentou o seguinte, né? Como você mencionou, Virgínia, o prontuário é sigiloso, e então, diante disso, ela pergunta assim, quais as dificuldades ou as restrições que você e a equipe que trabalham com esse tipo de documento, e as pesquisas de vocês vão nessa linha, né? Quais as restrições e dificuldades que vocês tiveram para, enfim, aprofundar as pesquisas nesse campo, nessa área? Sara, obrigada pela questão. Para mim, a maior dificuldade que nós temos chama-se Conselho Nacional de Pesquisa. Né? Por quê? Porque você tem que colocar, aliás, nós temos na Ciências Humanas, desde 2015, também uma resolução. Então, todo mundo, se a gente trabalha com gente, a única forma de você não entrar no comitê de ética é quando você pega as informações que estão na internet, aí realmente você não precisa. As outras, você tem que entrar com o comitê de ética. Então, quando você vai pesquisar, você está trabalhando com o comitê de ética, então você tem que entrar. Só que você pode fazer um projeto grande, um projeto guarda-chuva. Antes eu era lerdinha, eu fazia, cada vida eu fazia um projeto, depois eu comecei a entender. Você pode fazer um projeto guarda-chuva e colocar as suas possibilidades de pesquisa, porque você já tem meio caminho andado, né? E agora o CONEP, ele está com mais dificuldade ainda, estão se reunindo muito menos, né? Então, assim, outra coisa também, quando você vai colocar um projeto no CONEP, coloque o seu cronograma lá para frente,
Porque se eles mexerem no seu projeto, sabe o que vai acontecer? Eles vão pedir para você fazer tudo de novo, entendeu? Então, é melhor você deixar lá, botar lá para frente, bote um cronograma lá para frente, porque aí o que eles forem ajeitar, você não precisa mais mexer no cronograma. Então, eu acho que a maior dificuldade é essa, né? Então, a gente precisa de ter esse entendimento, né? Que o prontuário, ele é um documento do paciente, ele é meu prontuário, né? Então, assim, mas para eu ter acesso a ele, eu tenho que pedir licença, né? Por quê? Porque a custódia desses prontuários, ela é, no caso, do SAME ou das outras unidades de documentação. Então, assim, eu acho, assim, estudar bastante para quando você ir discutir com o pessoal, né, você ir com propriedade, né? Não é só, vou falar de prontuário porque é bacana, porque é bonzinho. Não é essa possibilidade. Você ter essa discussão maior, né? E é isso, tá? Obrigada, Virgínia. Obrigada, Sara. Agora, o Fabrício, ele também gostaria de comentar e fazer uma pergunta. Fabrício? É o nosso Fabrício, da Unesp? Não. Pode falar. Fabrício. Boa tarde, professora Virgínia. Oi, boa tarde. Espetacular a apresentação, gostei muito, eu sou um grande admirador do seu trabalho, porque eu te conheci graças ao Neto, numa apresentação que ele fez, foi se orientando. Saudade dele. Que hoje trabalha no Hospital do Amor, e assim, eu trabalho com o prontuário também, minha pesquisa está direcionada a isso. Eu fiz o meu TCC com a Maria Cristiane Barbosa Galvão, na USP de Ribeirão Preto. Sim. E agora, no meu mestrado, junto com o professor Edberto, meu orientador, que é o Leonardo Castro Botega, a gente está desenvolvendo uma ideia para trabalhar com prontuário, mas vai ser algo relacionado com a recuperação da informação semântica, os metadados que compõem o prontuário. Só que, assim, a minha dificuldade é que eu nunca trabalhei de forma concreta, prática com o prontuário. Até o momento, eu estou só na teoria, nas obras científicas, na literatura. Ainda não tive a oportunidade de conseguir ingressar nesse mercado. Então, eu gostaria de saber uma visão, um panorama da senhora, de como está esse mercado no Brasil, o que tem o que está acontecendo, quais são os principais problemas. Você está me perguntando do ponto de vista do acesso, ou você está me perguntando do ponto de vista da pesquisa? Né? Pode ser de ambos. Quando você diz assim, eu estou tentando fazer isso, tu está no mestrado, Fabrício? Isso. Pronto. Então, assim, a primeira coisa que tu tem que fazer, conversar com o teu orientador, é você estruturar o seu projeto e colocar no comitê de ética, né? Se você vai mexer com o prontuário, é isso aqui. Agora, você tem muitos, se você quer também fazer um experimento, tem muitos prontuários soltos na internet, que você também pode pegar, eles são livres, né? Aí você não precisa passar no comitê de ética. Eu, como gosto muito, eu sou muito apaixonada por prontuário, viu, gente? Tá? Eu sou capaz de passar o dia naquele hospital lendo, porque eu acho muito bacana. E uma coisa no prontuário que me chama muito atenção é o discurso do paciente que o médico escreve no prontuário, né? Então, assim, e aí sim, aí você, para você ter acesso aos prontuários, você realmente precisa de colocar a sua pesquisa no comitê de ética. Por exemplo, aí em Marília, você vai lá no hospital, né? O Nelson, não sei se ainda é o Nelson que está lá, saudade dele, né? Aí o Nelson me orientando, inclusive. Então, assim, você preenche o formulário, entra no comitê, no CNP, né? Conselho Nacional de Pesquisa. Não tem dois, não é da área de saúde, é da nossa área de humanas, tá? Tem uma resolução 2015. Aí você se inscreve e coloca lá seu trabalho, né? Para você ser avaliado. Porém, você, como eu falei, você tem muitos prontuários soltos, né? Tem muitos prontuários soltos que você pode pegar na internet, né? Para isso, né? Para ver essa posição. Por exemplo, uma coisa que eu estava colocando aqui, que eu acho bacana, quando, por exemplo, eu vejo na evolução, né? Nas evoluções, tem assim, paciente refere que está deambulando, o paciente não sabe o que é deambular, né? Então, tá dito, esse discurso tá sendo colocado na boca dele, entendeu? Eu acho muito legal isso aí, né? Eu acho muito bacana isso também, né, para a gente verificar, né?
Então, assim, não sei se eu te ajudei, mas eu acho que a primeira proposta é você realmente entrar na plataforma, se você quer realmente ter acesso ao prontuário. Se não, você pode pegar na internet, tem muito prontuário sobre, muito, né? Tem uns super engraçados, inclusive. Tá bom? Qualquer coisa, você pode, depois o professor Gilberto pode, né, Gilberto pode mandar contato com a gente, que a gente pode manter, viu? Tá bom? O meu projeto conseguiu uma parceria com o HC, o Hospital das Clínicas aí de Marília, professora. Tanto que o Nelson vai ceder. O Nelson ele vai ceder uma série de dados para eu conseguir construir o meu projeto. Mas você entrou na plataforma com o seu projeto? Até o momento não, porque quem está fazendo essa ponte é o meu orientador, então ele sabe como ele vai ceder essas informações para mim. É o cuidado da gente, sabe? Só isso, para a gente ter cuidado com a gente, né? Tá? Porque a gente está exposto, quem mexe com o prontuário está exposto, viu, gente? Tá? Beleza. Obrigada, Virgínia. Obrigada, Fabrício. Muito obrigado. Vou passar agora a palavra para Sandra Rafaela, que também tem uma pergunta, Virgínia. Vamos lá, Sandra. Olá, boa noite. Boa noite. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer, tá, a vocês aí que organizaram e a professora por disponibilizar nesse momento tão gostoso e tão rico. Muito obrigada. A minha pergunta é referente ao termo representação indexal. Eu sou encantada pela área de indexação, só que eu estou no comecinho ainda, sou um bebê, e eu ainda não tinha ouvido falar, né, em indexação utilizando esse termo. E aí eu gostaria de saber se foi a senhora que criou, né, se veio, né, de algum outro autor, sobre isso. E depois eu tenho uma pergunta. Sandra, na realidade, a partir das leituras que eu venho fazendo da filosofia da linguagem, né, então eu vou estudar o conceito de indexicalidade. E a partir daí eu disse, nossa, mas isso aqui é a mesma coisa, viu? É mais bacana a gente falar isso, né? Eu achei mais bonitinho. Então eu coloquei isso aqui, né? Coloquei na minha tese de doutorado, então a partir daí eu venho utilizando, eu gosto de ter, tá? Mas porque eu acho que ele é mais assim, para mim ele é muito mais cognitivo, né? Por isso que eu uso, tá? Então, muito obrigada pelas palavras que você colocou aí. Ok, e a outra pergunta é referente a usar os sintagmas para representar outros tipos, né, de documentos. Se a senhora pensa nisso, a senhora considera que isso é importante. Eu digo isso porque no meu TCC eu elaborei diretrizes para indexação de obras estético-literárias. Não contente em elaborar essas diretrizes, né, esses modelos para fazer a leitura dessas obras de ficção, eu apliquei essas diretrizes em 5 obras literárias. E, ao aplicar, eu comparei com a indexação feita em 5 unidades de indexação, ou 5 unidades de informação. Então, eu vi aqui, eu utilizei um tesauro para isso, né, não foi um tesauro de literatura, mas aí eu vi justamente que ficou vago. A representação dos assuntos das obras ficou muito vaga. Era morte, era amor, entendeu? Ficava vago. Eu sei que eu não utilizei um tesauro, né, específico de literatura, mas é assim, o que é que não existe, né, a senhora acha isso pertinente em relação a outras obras, a outros tipos de documentos? É o seguinte, por exemplo, aqui no Brasil, eu não sei se foi, como é que é o nome dele, lá da UFMG, não me lembro agora, não foi o Marcelo, não, foi o Renato. O Renato, ele tem um trabalho sobre o uso de sintagmas. E o Kuramoto também, depois da tese dele do doutorado, ele também escreveu alguns artigos sobre o uso de sintagmas. E realmente nas obras literárias, na cultura, gente, ela é muito rica, né? Se você pensar, por exemplo, a parte de gastronomia, você não pode colocar baião. Baião não é nada, porque baião é música de Luiz Gonzaga. Mas baião de dois, tá aqui, baião de dois com queijo de coalho, né? Então, você, quer dizer, é uma coisa que ele te dá muito mais propriedade daquilo que você está falando, né? Então, se você pensar do ponto de vista da ontologia, ele é a substância maior, né? Então, ele te dá a substância daquilo. Então, por isso que eu digo, a gente precisa também de ter esse olhar, né? Por isso que eu estou dizendo que é uma mudança de paradigma mesmo, porque você está dando a possibilidade maior, né?
Quer dizer, no folclore ele é muito rico. Ou dança da praia, não sei por onde, dança do corpo, não sei aonde, entendeu? Então, assim, se você pensar, eu gosto muito de dar exemplo de tapioca, eu sou louca para fazer uma ontologia da tapioca, até hoje eu não fiz. Quem deu essa ideia foi o Jefferson Veras, que foi me orientando de bibi. A gente estava fazendo ontologia, disse, vamos fazer uma ontologia da tapioca, Virgínia? A gente nunca fez, né? Mas, assim, se você pensar, ó, tapioca com carne do sol e queijo, ó, é diferente de tapioca com queijo e de tapioca com manteiga, né? Então, a particularidade, o sintagma, ele te dá essa particularidade. Agora, é claro que você tem que pensar, porque na proposta você pode criar as categorias, dentro das categorias, o professor Edberto está aí, ele é professor da Silvana, o povo da informática, meus colegas que são babá nisso. Por exemplo, quando você cria uma categoria, você pode subordinar a essa categoria um monte de coisas, né? Você pensar, tem até um exemplo aqui no texto daquele rapaz que eu falei aqui, quando ele diz assim, por exemplo, ele diz signos antecedentes. O que é isso? Né? Então, ele vai colocando vários elementos que ele pode praticar. Né? Dor, por exemplo, você pode criar uma tag dor, né? E abaixo dessa tag, meus colegas da informática, se eu estiver falando errado, eles vão me corrigir, mas é bom que eles me corrigem mesmo. Então, você pode criar uma tag chamada dor, e abaixo dessa tag dor, você não precisa repetir dor, neném, dor, neném. Basta botar uma vez a dor e dizer o que é abaixo, né? Dor que provoca não sei o quê, dor não sei o quê. Você vai colocando só os outros complementos do sintagma. Eu acho que isso aí, ela é muito rica. E a proposta informática, ela te dá essa possibilidade. O que falta mesmo é a gente ter mais diálogo, eu acho, né? Então, assim, quando eu penso no sintagma, quando você pode pensar no corpo humano, é muito rico. Por quê? Porque tem doenças que elas são... a pressão é o maior exemplo, gente, né? Você tem uma pressão ocular que está lá em cima, você pode ter uma pressão aqui na perna, né? E aí você tem uma trombose, né? Então, assim, é muito grande, é muito rico para a gente pensar isso. Eu realmente sou muito apaixonada por isso. Que não sei bom. se eu te respondi. Né? Obrigada. Só a critério de informação, eu utilizei a filosofia da linguagem de Mikhail Bakhtin, o gênero de discurso, dialogismo, para fazer a pesquisa, viu? É baseado na filosofia. Perfeito. E você é da Paraíba? Não, Pernambuco, pertinho. Ah, tá. Bem pertinho. Pertinho. Obrigada, Sandra. Obrigada, Virgínia. A gente tem uma pergunta da Silvana. Silvana, por favor. Fica lá na colega amiga. Oi, Virgínia. Bom, primeiro, muito obrigada pela sua apresentação. É sempre muito bom te ouvir, muito enriquecedor. Né? Muito obrigada mesmo por estar aqui conosco. Virgínia, com relação a ontologias, tá? E aí no contexto da web semântica, tá? A gente tem visto todo o trabalho que está sendo feito na ontologia com substantivos e com verbos, tá? Mas a gente tem os adjetivos, que eles acabam modificando, né, um nome e aí trazendo o sintagma nominal. Como é que você tem visto essa categoria dentro de ontologia? Silvana, assim, do ponto de vista da área da saúde, dos prontuários, primeiro, obrigada, viu, pelas palavras, eu também gosto muito desses encontros da gente, né? Por exemplo, na área de saúde, esses adjetivos, eles são fundamentais. Não tem como você deixar realmente de fora. O que a gente precisa é estudar mais, sabe, Silvana? Eu acho que a gente precisa estudar mais. Quando eu digo isso, a gente pode fazer acordos com pessoas que são especialistas da terminologia, por exemplo, né? Eles sabem mais do que nós. E na realidade, uma dor empontada, pontada aqui, pontada, é um adjetivo. Uma dor empontada, ela é muito forte. Não adianta eu dizer que é uma dor, sei lá, de outro modo, né? Porque essa pontada, por exemplo, uma pessoa que tem um aneurisma, por exemplo, essa pontada ela é muito grande. Essa pontada ela é grande. Então, eu tenho que pensar nisso. Não dá só para eu pensar, sei lá, coisas, febre alta. Febre altíssima.
Então, assim, eu penso que a web semântica, eu penso que a gente pensar nessa possibilidade para a web semântica é muito rica, né? Eu preciso estudar mais isso, mas eu gosto disso, sabe? Então, porque eu não tenho visto, não sou estudiosa de ontologias, né? Mas eu não tenho visto essa outra categoria, né? Dentro das ontologias que a gente tem na web. Eu acho que há uma necessidade de desenvolvimento aí de uma outra categoria. Eu acho que nem assim, claro que para a área médica isso é importantíssimo, mas tem outras áreas do conhecimento que isso também é importante, né? A área de arquitetura é importantíssima. Exatamente. A área de arquitetura, gente, a área de gastronomia, sabe? Ela é muito importante. A área de moda. Não adianta eu dizer golinha, gola, não sei o que lá. Quando eu digo gola alta, não sei lá do que, né? Eu estou quantificando aquilo ali. E para quem está trabalhando com moda, por exemplo, isso é muito rico. Para a gastronomia também é muito rica. Quando a gente fez aquela ontologia simples, eu digo simples porque foi a primeira, né? O Jefferson Edgleiter, meu bolsista de BIC, a gente trabalhou muito naquela ontologia. E pior de tudo, a gente ainda inventou, né, de fazer uma ontologia do texto verbal e não verbal, puxando as imagens para dentro desse texto, né, dessa ontologia. E ficou um trabalho muito rico, né? Ficou um trabalho rico. Então, eu acho assim que a gente é coisa demais para estudar, é complexidade mesmo. O nome é esse, né? O nome é esse. Né? Assim, fica aí uma dica de pesquisa, né, Virgínia? Né? Fica essa dica de aumentar uma categoria lá nas ontologias. Eu acho. Quando eu estava discutindo com as meninas, com o pessoal do mestrado, eu disse, gente, a gente fala tanto de mediação, a gente não se preocupa em falar de desmediação. Está na hora da gente começar a pensar. Né? O fake news é o maior exemplo de desmediação. Né? Então, assim, são questões para a gente refletir também, coisas importantíssimas. Se você pensar nas métricas, o maior exemplo de métrica está sendo fake news agora, é a citação de citação, entendeu? Estou até fazendo um projeto sobre isso. Né? Porque eu acho assim, que são coisas que a gente... Porque às vezes a gente está tão envolvidas, né, no nosso trabalho de longo tempo que a gente... eu vou usar uma expressão que o meu colega, amigo, Casimiro, ele falava para mim, pensar dá trabalho, Virgínia. Pensar dá trabalho. E dá mesmo. Você fica com a cabeça, com farnezinho no juízo. Né? Então, assim, né? Não sei se... Mas eu acho que é uma coisa boa para a gente refletir, né? Igual o termo da imagem, lembra da Sandra, né? Quer dizer, quando a gente fala imagem, a gente não pode mais pensar de fazer indexação, né, representação indexal de imagem somente com texto verbal. Né? Você tem que partir para os algoritmos, né? De textura, forma, né? E cor. Não dá mais para você pensar nisso, né? Então, são aspectos para você pensar. A Sandra desenvolveu uma ontologia. A gente podia, então, agora que ela voltou para a universidade, tentar fazer um projeto, quem sabe colocar essa nova categoria nessa ontologia que ela fez. Eu acho que dá para a gente pensar, né? Dá para brincar, né? Vamos lá, pensar nisso. Tá joia. Virgínia, muitíssimo obrigada. Obrigada, Virgínia, Silvana. Temos uma pergunta do Divino, lá da UDESC. Lá. Legal. Diga, Divino. Boa noite, gente. Uma alegria reencontrar aqui vários colegas. Oi. Virgínia, eu não estou te ouvindo direito, viu, Divino? Deixa eu colocar aqui o meu... Bota aí os negócios nas ouças. Queria parabenizar a fala de vocês, a tua fala até, e os comentários também. A indexação é uma área que, assim, eu estudo há bastante tempo. Eu não consigo lhe ouvir. Não está ouvindo? Você me ouve? Não estou conseguindo lhe ouvir. Divino, se você puder aumentar um pouquinho o seu microfone, tá? A gente ouve mais baixo. Tá, deixa eu melhorar aqui. Só passar o áudio do... É a nova moda, a gente tem que ter o maior cuidado agora com esses negócios, né, para não ter otite. Sabe que assim, eu tenho um estúdio de aula aqui que eu montei, mas volta e meia o negócio para de funcionar, né? Bom, deixa eu melhorar. Me ouve melhor agora?
Pronto, melhorou, viu? Perfeito. Pronto. Então, assim, já tem um tempo, né? Bastante tempo, na verdade, desde 2008, que eu venho trabalhando, estudando indexação na área de saúde, mas estudando as iniciativas aplicadas em computação, né? As iniciativas computacionais. Eu comecei no projeto aqui em Santa Catarina, no Hospital Universitário, né, no Laboratório de Telemedicina. Fiquei 3 anos trabalhando com o pessoal, e depois em projetos e orientando trabalhos lá na universidade. A Silvana estava mencionando essa questão de ontologias, né, de ver adjetivos, né? Eu me recordo de uma ontologia sobre toxicologia que a gente fez num desses projetos, e os qualificadores que a gente... O que a gente fazia? A gente construía as ontologias a partir dos vocabulários controlados da OMLS, né? E eu lembro bem disso, que uma dificuldade que a gente teve foi como é que a gente aproveita os qualificadores, porque eles são importantes para fazer a desambiguação nos processos de indexação automática. E a gente, com certeza, acabou implementando propriedades, né, na ontologia. Mas isso é uma coisa para a gente conversar. Minha pergunta é, assim, eu queria... Uma coisa que colegas também, né, como é que você vê, né, essas iniciativas de aplicação computacional de indexação, tá? Como é que você vê a contribuição dessas iniciativas para o trabalho das bibliotecas, para o trabalho dos bibliotecários? A gente aqui estudou, teve uma dissertação que eu orientei da Alessa, a gente fez um trabalho nesse sentido de investigar, né, como é que uma plataforma computacional, a gente usou o motor de busca da NLM, o MTI, mas assim, foi um estudo bem pontual, tá? A gente sabe que tem as iniciativas da BIREM e tudo mais, mas assim, eu particularmente não tenho uma percepção acerca da contribuição. A gente vê muito na literatura anseios de plataformas abertas, de plataformas públicas até, de código aberto, que poderiam ser adotadas, mas assim, de forma recorrente são mencionadas as dificuldades inerentes ao trabalho da indexação, né? E no meu entendimento, eu realmente tenho, assim, cada vez mais convicção de que elas têm um potencial muito bacana para... Eu queria ouvir de ti, né, isso. E você tem uma experiência muito, muito bacana, muito importante, especialmente na área de saúde, e assim, eu queria te ouvir acerca dessa questão. Eu penso, Divino, eu particularmente, eu penso que do jeito que foi pensado na década de 60, os modelos de indexação, através do Quick e do QUOC, que vocês conhecem muito bem, né, que eles não tinham essa preocupação maior, aliás, eles tinham a preocupação de eliminar as palavras que para eles não tinham sentido, e os APACs, né, e as palavras que não tinham sentido. Quando você tira essas palavras, que são os conectivos, você desconstrói completamente aquele conceito, né? Então, eu penso, né, que ainda hoje os modelos estão ainda pautados nessas propostas de eliminação das chamadas palavras vazias e dos APACs, com pouco aparecimento, né? Vou dar um exemplo simples agora, sair da saúde, vou passar para a arquitetura. Por exemplo, se você pegar num sistema sistemas de bibliotecas, por exemplo, aparece um único documento, no meio do documento tem um capítulo que fala de arquitetura de bibliotecas, eu não estou falando de arquitetura de informação, mas arquitetura de informação, inclusive espacial, né? O espaço da biblioteca, provavelmente ele vai ficar escondido. Ele não vai ser colocado para recuperação. Por quê? Porque ele está escondido ali dentro. Outro exemplo que a gente pode pegar são livros de metodologia. As pessoas colocam, né, nas bibliotecas, nos sistemas, inclusive em vários sistemas que são baseados em tesauros, eles usam metodologia. Metodologia não é nada, metodologia científica não é nada. Né? Por quê? Porque dentro da metodologia científica você tem as particularidades, você tem os métodos científicos, positivismo, estruturalismo, tarará, dialética, né? Você tem os modelos de pesquisa, etnográfica, netnográfica, né?
e assim sociopoética, neném. E isso fica escondido ali, tá entendendo? Então, a gente não tem um buscador, por exemplo, eu me lembro da biblioteca universitária da UCAM, onde eu fiz pós-doutorado, que eu conversava muito com eles. Então, você vem buscar um documento na biblioteca, você coloca uma estratégia de busca. E a sua estratégia de busca, ela não é recuperada, mas você recupera o documento, porque você se lembra do título, do item conhecido, você coloca. O que é que o sistema faz? Ele guarda essa sua estratégia. Quando esse documento volta, no final do mês, os bibliotecários vão olhar, por que essa expressão, esse conceito aqui, ele primeiro botou esse conceito e levou esse documento. Será que esse documento trata desse conceito, esse livro? Ou ele se aborreceu e levou outro livro? Tu tá entendendo? Então, o sistema guarda essa busca. Quando eles vão averiguar, pode acontecer realmente de ele não ter se dado conta daquela temática daquele trabalho e não ter colocado para recuperar, como, por exemplo, uma pista de recuperação de informação. Então, eu acho assim, que, em primeiro lugar, do ponto de vista informático, faz tempo que eu não estou estudando mais isso, sabe, Divino? Mas eu acho que, do ponto de vista informático, ainda persiste a questão do unitermo, de se tirar, né, as palavras de ligação, preposições, conjunção, etc., e deixar só um unitermo, como se realmente ele valesse de alguma coisa. Ele não vale. Né? Por quê? Porque o sintagma que dá a maior unidade cígnica de recuperação de informação é feita pelo sintagma. Se for um sintagma que a gente chama sintagma título, uma palavra-chave, né, um termo, é um sintagma título. Né? Tudo bem, mas se não for, né, é complexo. Né? De coração, por exemplo, né, eu estou agora me lembrando que eu orientei uma dissertação na Paraíba uma vez, a menina foi procurar exatamente o sintagma, e ela procurou, a dissertação dela foi com um único sintagma, História da Paraíba. História da Paraíba, gente, nós recuperamos, sei lá, 50 mil documentos. Então, naquela época, era o Alta Vista e o Yahoo, foi muito engraçado. Nós recuperamos, vamos dizer, 3 mil documentos no Yahoo e, vamos dizer, 5 mil no Alta Vista. Dos documentos do Yahoo, foi muito engraçado isso, porque dos documentos do Yahoo, nós recuperamos 3 que efetivamente falavam de história da Paraíba. Os outros era toda a desgraceira. História do time não sei o quê, Enquanto, quando a gente foi para Dédalus, todos os documentos da Dédalus eram de história da Paraíba, realmente. Você está entendendo? Então, quer dizer, a gente também tem que ter esse olhar, né? Porque quando você corta essas coisas, elas têm dificuldade, né? Não dá para você falar, né, que, sei lá, piloura é piloura, mas uma piloura acompanhada de alguma coisa, ela tem outro significado, né? Outro sentido. Então, o que eu penso é que a gente precisa, e eu acho também, sabe, Divino, que a gente só avança a discussão se a gente tiver a discussão realmente com outras áreas. A área de terminologia é muito rica, né? O pessoal da Pompeu Fabra, eles são muito ricos, muito ricos. E a área da linguística também é muito rica. Então, assim, quando você tem, por isso que eu digo que, às vezes, quando você pensa numa linguagem documentária, que ela é muito bem estruturada, né? Tem determinadas coisas que não dá para você pensar. Por exemplo, quando você diz dor usado para, não dá. Por quê? Porque dor tem que ser predicado de alguma coisa. E quando você trabalha com vocabulário popular, não adianta você querer dizer, olha, usado para eu adoro dizer a palavra enxaqueta, eu acho muito linda essa expressão, enxaqueta e conjuntivista. Né? Numa comunidade indígena, quando a gente pesquisou, eles diziam assim, não, doutora, professora, é porque ele tem conjuntivista. Eu achei muito lindo isso, conjuntivista, gente. É na vista mesmo. Então, ele chega no hospital, tudo bem que essa aí o médico entende, que é facílimo, né, conjuntivista, né? Mas eu não posso, se eu for construir um vocabulário de termos populares, eu não posso dizer usado para conjuntivite, não, porque lá nos Tapeba ele usa conjuntivista, né? E nos Tremembés ele usa conjuntivite, né? Então, assim, é muito complexo essa coisa dessa padronização. Então, eu acho que realmente se faz necessário a gente estudar, né? O Foucault, ele diz, na palavra e as coisas, é muito rica essa proposta dele. Então, assim, eu acho muito legal. Né? Mas eu acho que a gente tem que pensar mesmo. Né? E na área de saúde isso é complexo, né?
Não sei se eu ajudei ou compliquei, mas eu adoro complicar, que é para a gente pensar mais, né? Ela ajuda, assim, essa questão. A área de saúde é muito especial nesse sentido. Eu fiquei fascinado quando tomei contato naquele projeto e pela quantidade de iniciativas, mas essa preocupação ela é transversal. Ela está em todas as áreas da saúde. Eu ouvia isso dos profissionais, do pessoal da farmácia, dos médicos, e a questão, a representação e a confiança, né, que esses artefatos que a gente desenvolve, vai fazer, eficácia, né? sejam as representações, os mecanismos de busca, qualquer coisa precisa ser a questão da confiabilidade, né? Então, assim, realmente, esse debate é complexo e ele ainda tem muito por fazer, né? É isso. Se você pensar, só um parênteses, Divino, se você pensar nos prontuários de Perfosse, nossa, eles são muito ricos, né? Os prontuários de Perfosse, eles são muito ricos. Por quê? Porque eles são feitos pelos peritos, e não necessariamente são médicos, né? Então, você tem muita terminologia muito particular, né? Eu sei porque eu ando muito na Perfosse aqui também, né? Então, eu acho muito bacana, né? É isso. É isso. Falar em prontuário, eu lembro de uma iniciativa, né, nessa época a gente fez um trabalho de clusterização de prontuários a partir do DEX. E legal. Foi um processo automatizado, mas foi uma decepção o resultado. Com certeza. Né? Com certeza. O resultado foi uma decepção. Né? A gente tinha com certeza. A gente estávamos em 3, e eu lembro bem, assim, a gente testou diferentes algoritmos, e aí, assim, rapidamente a gente abandonou a ideia de abordar a organização dos prontuários daquela maneira. Os prontuários da rede catarinense de telemedicina, né, que vinham online, e aí a gente registro, né? era um registro para os pesquisadores, né? Mas, assim, foi muito complicado. Então, a gente, assim, aos poucos foi tomando pé da complexidade das questões de organização, né? É isso. Olha, eu acho que essa área de representação indexal, ela é muito complexa, sabe, Divino? Realmente. E a gente só avança se a gente for beber, né, com a interdisciplinaridade, tanto da filosofia da linguagem, né, de uma maneira geral, e com a terminologia linguística, porque senão a gente não avança. Não avança porque a gente falta a nossa compreensão, a gente precisa de mais compreensão sobre isso, eu penso, né? Assim. Mas é isso. Obrigada, Virgínia. Obrigada, Divino. Nós não temos mais nenhuma pergunta, né? Só temos, assim, várias pessoas agradecendo, né, você pela sua palestra, pela sua fala, por compartilhar, né? Bom, o que eu queria dizer, Virgínia, primeiro, o prontuário é um documento extremamente complexo, como você bem nos mostrou, né? São muitos documentos que fazem parte do prontuário do paciente, e claro, é uma complexidade, como você bem diz, e que tem que ser trabalhada realmente por um contexto mais multidisciplinar, né? Isso é importante. E você traz isso para a gente, mostra muito bem. Eu acho que nós, da área de ciência da informação, precisamos trabalhar interdisciplinarmente, multidisciplinarmente. Essa é uma área extremamente importante e uma área que reconhece a importância da informação, a importância da recuperação da informação. Eles precisam disso. Então, é uma área, assim, não desmerecendo nenhuma outra área, mas a área médica, ela tem realmente uma valorização no que tange a tudo que nós trabalhamos com informação, né? Então, acho que você e todo o pessoal que você tem orientado e trabalhado ao longo do tempo com essa temática só tem contribuído muito para o avanço do campo nessa área, né, nessa especialidade. E assim, Virgínia, agradecer muito você vir aqui falar conosco, falar um pouquinho do que você tem construído, compartilhar seu conhecimento conosco aqui, foi um prazer ouvi-la, né? E desejar, obviamente, que a gente ainda tenha outras parcerias, né? Você continua aí
firme, né? na UFC, no programa, e a gente só agradece a tua vinda aqui. Não sei se você quer falar alguma coisa. Bom, eu também, né, primeiro dizer que essa live, ela veio me desafiar, né, porque as pessoas ficam me convidando, eu digo, não gosto disso, eu não quero fazer isso, porque é muito chato, né, a gente tem que estar todo tempo se policiando, né. Quando tu me mandaste o convite, eu digo, meu Deus do céu, Jesus Cristinho, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer não. Tanto que eu demorei um pouquinho, não foi para responder, né? Então, assim, mas muito obrigada pela oportunidade, né, por esse momento. Eu gosto mesmo de falar sobre isso, né? Muito obrigada por ter me dado essa oportunidade. Obrigada aos colegas que vieram me prestigiar, né? Para ver a minha cara, né? Obrigada aos colegas aqui da Espanha, de Buenos Aires participando, né? E colegas de outras unidades, né? Então é isso, a gente está, não sei se será isso, né? Mas eu acho que deu para provocar um pouquinho, né? Então tá bom, tá ótimo. Vou falar igual seu marido, né? Deu para provocar um pouquinho, então tá ótimo. Isso então, mesmo, assim, Virgínia. Provocou, com certeza, com isso, certeza. Você traz algumas coisas importantes para todos que estão pesquisando nessa área refletirem, e acho que é isso. O nosso papel como docente, como pesquisador, é nessa linha mesmo. Olha, muito obrigada de coração, viu? E depois eu te mando a gravação dessa fala que você fez, e também vamos colocar lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Tá certo. Então, um beijo Marta, grande. Diga. Deixa eu só te falar. Eu esqueci. Tu vai colocar só a fala ou tu vai colocar os slides? Posso colocar os slides também. Não, os slides vão aparecer na gravação da... Exato. Não, então tudo bem, é porque eu esqueci de colocar duas referências lá. Mas não tem problema, não. Bom, aí agora já foi. Não tem problema, não. São nossas, inclusive. Tá bom? Tá bom, então. Então, muito obrigada, viu? Nós é que agradecemos, viu? Um abraço grande em todo o pessoal aí da Federal, viu? Um abração. Um abraço, tchau. Um abraço, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Grande abraço. Abraço a todos. Tchau. Depois a gente conversa mais, né? Sim. Tchau. Nara, um beijo grande. Já.